Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Fala galera, professor Aires Barros, professor aqui do Tiradentes Concursos. Quero te trazer algumas novidades e trazer notícias maravilhosas para você. Calma, que a sua aula já vai começar, tá? É rapidinho, prometo para você, tá? Nós temos um projeto que você está participando, inclusive, que ele se chama Correios do Zero à Aprovação. E esse projeto, ele tem como objetivo fazer você ser aprovado no maior concurso do ano. Para você que ainda não sabe, foi anunciado um novo concurso para os Correios. Nós teremos nos próximos dias um edital com aproximadamente 3.200 vagas, tá? A maioria dos cargos para a parte operacional, que inclui carteiro e atendente. E isso é notícia oficial, tá? O próprio G1, trouxe aqui no dia 2/7, perfeito? É importante mencionar que essas vagas são vagas mínimas. Por que vagas mínimas, professor? Porque o próprio Correio já divulgou, o presidente dos Correios já divulgou um plano de demissão voluntária. Tem aqui? Tem não, mas vou te falar, tá? Um plano de demissão voluntária. Nesse plano de demissão voluntária, abre-se a oportunidade para que alguns servidores façam um desligamento da empresa e com isso venham a surgir mais vagas. Acreditamos sim no aumento do número de vagas dos Correios. Perfeito? Tá bem aqui, ó. Desculpa, tá aqui, ó. Programa de desligamento voluntário. Exatamente isso que eu falei para você, tá? Professor, e qual é o cronograma do concurso? Edital. Aliás, o planejamento do certame e o processo para a contratação da empresa especializada até julho, ou seja, ainda neste mês saberemos a banca organizadora, contratação da banca em agosto, edital em setembro e em dezembro você estará trabalhando no Serviço Público Federal. Repito, é o maior concurso do ano. É a sua chance de se tornar servidor público federal. É importante mencionar que este concurso é um concurso para nível médio. E no último edital, apenas 3 disciplinas foram cobradas: português, informática e matemática. Eu sei que você encontrou por aí alguns vídeos falando que o salário era em torno de R$ 4 mil, R$ 4.500, e é verdade. Geralmente, quando eles anunciam ali o vencimento básico, sem as devidas gratificações. Todavia, se você falar com várias pessoas que trabalham nos Correios, eles vão dizer que o salário pode sim chegar a R$ 4.500. Perfeito? E para te ajudar nesse processo de conquista da vaga no serviço público, vamos te entregar alguns materiais gratuitos, tá? Como, por exemplo, um mini curso de matemática, que começa dia 10, às 22 horas, com o professor Elias Coutinho. Aula, tema, operações básicas. Dia 11, também às 22 horas, análise combinatória. Dia 12, também às 22, análise combinatória, perfeito? Depois, nós teremos aulas com o professor Túlio Queiroz, um mini curso de informática, dia 15 ao meio-dia,
como estudar informática para os Correios. Dia 16, ao meio-dia, o que mais cai em informática. Dia 17, ao meio-dia, só questão de informática. Professor, estou adorando. Tem mais? Tem. Você vai ter a chance de participar do nosso projeto Correios, como começar do zero e ser aprovado nesse concurso. Nessa aula, nós vamos trazer para você orientações de como você sai do absoluto zero para ser aprovado nesse concurso. Você, de fato, vai receber as devidas orientações para conquistar a sua vaga no serviço público. E vai receber também um plano de estudos eficiente, totalmente gratuito e adaptável à sua rotina, estabelecendo para você metas diárias. Perfeito? Professor, quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer na quarta-feira, dia 17, às 18 horas. É o nosso projeto Correios do Zero à Aprovação. E para te ajudar também a ser aprovado nesse concurso, para quem estiver presente, nós vamos sortear um curso completo. Quem estiver presente vai participar do sorteio. Repito, quarta, dia 17, às 18 horas, eu e o professor Heron Lemos. Perfeito? Além disso, teremos outras aulas gratuitas para você nas outras semanas, também para resolver questões, tá? Professor Volner Ribeiro, só questão de língua portuguesa. Professor Elias Coutinho, só questão de matemática. E o Túlio, só questão de informática, sempre às 18 horas. Para participar é muito simples. Pegue o seu celular, aponte para o QR Code e entre no nosso grupo de WhatsApp. É gratuito e você não paga absolutamente nada. Queremos você, servidor público federal, ainda neste ano. Abraço! Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho com vocês para o nosso terceiro dia de minicurso, tá? Espero que você tenha gostado aí dos outros 2 dias e também não esquece de compartilhar esse terceiro dia, tá? Por quê? Porque nós temos muitas vezes amigos que precisam ou desejam entrar no serviço público e nós também podemos ser responsáveis por esse feito. Então compartilha esse nosso terceiro dia de minicurso e tenho certeza que você vai gostar da aula de hoje, porque é a continuação do último dia, né, do segundo dia, relacionado ainda à análise combinatória. Então, vem comigo, tá? Antes de falar de resolver a questão, né, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição de arranjo, tá? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar a teoria antes de resolver os exercícios, né? Isso é fundamental para que você possa ter um acompanhamento mais sistematizado, né, e mais preciso. Beleza? Então vamos lá. Elias, primeiro tópico de hoje. O primeiro tópico de hoje é o que nós denominamos de arranjos. E o que seria o arranjo? Primeira coisa que eu posso dizer para você é: o arranjo é um tipo de agrupamento. Então, é um tipo de agrupamento em que aí entram os detalhes. 1. Os elementos devem ser distintos. Então, o primeiro tópico é que os elementos eles devem ser distintos. Ah, Elias, ok. Peguei a ideia. E a segunda informação importante, Elias, é que a ordem desses elementos, tá? Ela tem importância, ou seja, a ordem dos elementos importa. Então, a gente tem que ter como base essas duas ideias. Então, a ordem, ó, importa, é a mais importante, e os elementos, sendo distintos, também têm sua importância, tá? E aí eu posso utilizar para o arranjo uma fórmula,
que seria o arranjo de n PAP. Ou seja, n fatorial dividido por n menos p fatorial, com n maior ou igual a p, e np sendo números naturais, tá? Elias, eu sou obrigado a memorizar essa fórmula? Eu não uso a fórmula na grande maioria das questões. Porém, tem questões que ele pede para colocar na fórmula. Aí, realmente, se você não souber, você vai ter que sair calculando, né, os itens, tá? Então, assim, eu aconselho, pelo menos, mesmo que não utilize, que você memorize para a prova, tá? Essa fórmula, ok? Eu, particularmente, não gosto. E se eu estivesse elaborando, não iria trabalhar dentro dessa perspectiva, né? De fazer o aluno colocar a questão numa fórmula. Mas faz parte do processo, depende de quem está elaborando, do conceito dele de matemática, ok? Eles vão para um exemplo. Eu quero entender o significado, tá, desse conceito de arranjo. Vamos lá. Imagina que você tem aí um professor de matemática. E esse professor, vamos chamar de Paulo, tá? O Paulo, ele vai aplicar uma prova de Olimpíada com seus alunos. Olimpíada de Matemática. Só que só se inscrevem nessa prova 4 alunos, que são os melhores, e sempre eles revezam as colocações entre si. Então você teria esses alunos como sendo A, B, C e D. Ok? E ele vai distribuir 2 medalhas. 2 medalhas. Se liga aí. O primeiro lugar vai ganhar a medalha de ouro. O segundo lugar vai ganhar a medalha de prata. Ok? Simples assim. Essa vai ser a competição. De quantas formas eu posso organizar os medalhistas sabendo que eles têm o mesmo nível, né, de conhecimento. Então vamos lá. Vamos, ó, toda vida que eu seleciono, o primeiro vai ser ouro, o segundo vai ser prata, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o A sendo ouro, o B sendo prata. Então vamos fazer todas as possibilidades do A sendo ouro. A e C sendo prata, A ouro, D prata. Elias, não pode ser o A e o A? Não, claro que não, né? Porque se ele ganhou ouro, ele não pode ganhar prata. Aí nós já temos o conceito de elementos o quê, ó? Sendo distintos. Eu não tenho repetição de elementos quando se trata de arranjo, ok? Primeira coisa. Daí nós vamos ter agora o seguinte. Vamos supor que o B seja ouro. B ouro e A prata, B ouro e C prata, B ouro e D prata. Beleza? Agora vamos supor que seja o C ouro. C ouro, A prata, C ouro, B prata, C ouro, D prata. E D sendo ouro. D ouro e A prata, D ouro e B prata, D ouro e C prata. Quantas possibilidades de medalha eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você vai ter 12 possibilidades de medalha, 12 formas de organizar esses 4 alunos, tá? Só que é o seguinte, por que a ordem importa? OBS. Porque a sequência AB é diferente da sequência BA. Porque nessa primeira sequência o A é ouro, nessa segunda ele é prata. Então a sequência, quando eu mudo a ordem do A com B, né, eu mudo também o meu resultado, quer dizer que a sequência ela é outra, quer dizer que a ordem tem importância, tá? Mas, Elias, como que eu faço isso se eu não quiser utilizar esse método, que também é uma árvorezinha das possibilidades aí?
para encontrar todas, né? Aí você vai usar o princípio multiplicativo. Como? Seguinte, você vai colocar 2 traços. Primeiro medalha de ouro, segundo medalha de prata, certo? Mesmo esqueminha. Então vamos pensar comigo o seguinte. Para essa primeira casa, que seria o ouro, eu tenho 4 possibilidades, né? A, B, C ou D. Suponha que o C seja ouro. Agora só me sobram quantas? 3. Ou seja, no arranjo eu sempre tenho que tirar uma possibilidade. 4 vezes 3, 12. Opa, Elias, peguei uma ideia. Quer dizer que o arranjo de NPAP, lembra da fórmula que eu coloquei lá? É N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, eu iria querer o arranjo de 4 para escolher 2. Né? Então, vamos lá. Se você olhar para cá, ó, o N, ele é o 4. E o P, ele é o 2. Então, você vai substituir. Se quiser usar a fórmula. Eu, particularmente, não uso. 4 fatorial, né? Porque é o N. 4 menos 2 fatorial. Só que 4 menos 2 dá 2. Então, fica 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 fatorial, gente, é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu posso parar no 2. Para cancelar com o de baixo. Ó, eliminou. Então, quer dizer que vai dar justamente o quê? 12. Então, veja que realmente deu 12, né? As 12 possibilidades. Isso daqui é para você entender o conceito de arranjo. Né? Aqui no Tiradentes Online, a gente trabalha muito essa questão do conceito, porque é importante para você conseguir analisar a questão de combinatória. Senão, você não consegue, né, fazer essa análise. Tá bom? Então, arranjo de 4 para 2 vai dar 12. Agora, Elias, vamos supor, vamos pegar essa questão que ele falou aí, ó. Numa competição escolar estão inscritos 12 times para disputar os troféus de ouro, prata, bronze e uma medalha de participação que é o 4º colocado. De quantas formas diferentes poderão ser distribuídos os troféus em função dos 3 times vencedores? Eu faria o seguinte. São 12 times. Se são 12 times, eu teria um arranjo de 12 times para 4 medalhas, né? Aí já eu uso a fórmula, tá? Já a gente usa a fórmula. Mas, vamos fazer sem a fórmula. 1, 2, 3, 4 traços. Opa, Elias, 4 traços. Por que 4 traços? São as 4 medalhas, né? Para o primeiro medalhista aí, o primeiro time que vai ganhar a medalha, nós vamos ter 12 possibilidades, porque são 12 times, ó. Para o segundo, 11. Lembra que vai tirando 1 porque os elementos não se repetem. Agora, 10. E agora, 9. Então, quando você fizer esse cálculo, vai dar 11.880. Então, essa daqui é a nossa resposta. Alternativa D. Ok? Agora, gente, é o seguinte. Se fosse fazer usando a fórmula, lembre-se que... Vou colocar de novo a fórmula. É bom lembrar, né? Mas se puder não aplicar, melhor ainda. N fatorial dividido por N menos P fatorial. O N, pessoal, ele é 12. Então, 12 fatorial. 12 menos 4 fatorial. Isso aqui vai ser... Embaixo vai dar 8, né? Então, vou ter que trazer o 12 até o 8. 12, 11, 10, 9, 8 fatorial. Dividido por 8 fatorial. Eliminou. Sobrou justamente 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Que é justamente, gente, ó,
essa multiplicação aqui, né? Então, nós temos que a alternativa continua sendo 11.880, tá? Veja que é uma questão tecnicamente simples, mas precisa compreender quando utilizar arranjo ou algum outro tipo de agrupamento, tá certo? Então lembra disso. Elias, uma curiosidade. Vou aproveitar esse espacinho aqui de quadro. Se eu quisesse calcular o arranjo de 6 para 3, o que é que eu faria? Sem a fórmula. 3 é o número de traços, ou seja, o número de medalhas, né? 1, 2, 3. 6 é o número de alunos que vão disputar essa medalha. Só lembrar do exemplo. Então, para o primeiro, 6. Para o segundo, diminui 1, 5. Para o terceiro, 4. Então, você vai ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ok? É uma questão tecnicamente de boa, tranquila, né, para ser feita. Então, o cálculo do arranjo é algo simples. Se eu tivesse 8 alunos para 2 medalhas, colocaria 2 traços. Para o primeiro, 8 possibilidades. Diminui 1, 7. Então, o arranjo de 8 para 2 é só pensar na possibilidade das medalhas, né? Que vai dar 56, né? Então, uma questãozinha tranquila, de boa, a ser acertada na prova, de forma bem objetiva, tá? Sem muita firula, ok? Gente, vamos lá para a próxima questão? Vamos lá. Seguinte. Questão 2. Um grupo da Associação de Idosos dispondo de 8 cores e querendo pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor diferente, chamaram um matemático para calcular as possíveis formas de pintarem a bandeira. Assim, é correto afirmar que o resultado foi de... Olha, vamos pensar comigo da seguinte forma, né? A bandeira tem 5 listras, né? Então você vai fazer assim, ó. Você vai desenhar uma bandeira com 5 listras. Certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 listras. As cores são 8. Então, A, B, C, D, E, F, G e H. São as cores que eu tenho. Só que ele disse o seguinte: tem que pintar todas com cores diferentes. Opa! Se os elementos são distintos, né, porque as cores são diferentes, ele fala isso bem aqui, ó. Uma cor diferente, tá? Eu já sei que pode ser arranjo. Beleza? Como pode ser combinação, mas veja. Nesse caso, a gente vai pensar assim, ó. Para essa primeira listra, eu vou ter 8 possibilidades, certo? Qualquer uma delas. Vamos supor que eu tenha usado a cor D. A D já não pode mais ser usada, porque as cores são diferentes. Agora eu vou usar quantas? 7. Olha aí, ó. Vamos supor que eu usei a cor G. Agora eu vou usar quantas, ó? Tenho quantas possibilidades? 6. Ó. Vamos supor que eu vá usar agora a cor A. Como se fosse amarelo, branco, né? Por aí vai. Tá? Agora eu já não posso mais usar o A, eu tenho 5 possibilidades. Tá? Vamos supor que eu usei a cor F. Já não posso mais usar F. Me sobram 4 possibilidades agora. Isso quer dizer, pessoal, que eu vou multiplicar, né, aí 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até o 4. Que vai dar
6.720. Aí, Elias, beleza. Entendi como funciona a ideia. Mas você fez usando o PFC, né? Princípio Fundamental da Contagem, que foi só a multiplicação. E se eu quisesse, cara, utilizar o conceito mesmo de arranjo, né? Como é que ficaria? Gente, simples. Você faria o arranjo de 8 cores para escolher 5, né? Porque são distintos e é óbvio aí que a ordem vai ter importância. E aí você colocaria, lembra, 5 traços, ó. E aí faria 8, que é o máximo, e vai diminuindo de 1 em 1. Tá? Elias, eu quero fazer pela fórmula. Então, 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. Embaixo vai dar 3, né? Então, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial dividido para 3 fatorial. E aí você elimina, ó. Eliminou. Se você, por acaso, não está entendendo o que é o fatorial, vai na nossa aula anterior, tá? Do nosso mini curso. Assiste e volta para cá, beleza? Ou então fica até o final com a gente aqui. E depois você vai lá e assiste a nossa segunda aula, que foi bem bacana, onde eu falei alguns detalhes relacionados à análise combinatória. Beleza? Tranquilo? Não esquece desse detalhe. Vamos lá, ó. Seguinte. Então, aqui, questão resolvida, né? Alternativa A. Beleza? Alternativa A. Fala galera, Aires Barros, eu aqui de novo. Desculpa aí atrapalhar um pouco a sua aula, mas eu preciso te lembrar do nosso projeto Correios, como começar do zero e ser aprovado. Nós queremos muito que você seja aprovado nesse concurso e se torne servidor público federal ainda nesse ano. Por isso, não esqueça, tá? Não esqueça que nós temos um compromisso onde vamos te entregar estratégias para você sair do absoluto zero e ser aprovado nesse concurso. Você vai receber um plano de orientação e vai receber também gratuitamente um cronograma de estudos totalmente adaptável à sua rotina. Além disso, para quem estiver ao vivo com a gente, vai participar deste sorteio de um curso completo. Quando, professor? Quarta-feira, às 18 horas. Eu e o professor Heron Lemos. Quarta-feira, dia 17. Perfeito? Aqui embaixo, ó, tem o nosso QR Code. Clica, pega a sua câmera, aponta para o QR Code e participa do nosso grupo de WhatsApp. Abraço! Questão 3. Robert é um professor de matemática e se depara com o seguinte problema. Existem 2 conjuntos numéricos, sendo um conjunto com 5 elementos positivos e o outro com 5 elementos negativos. Então, preste atenção. Um tem 5 elementos positivos e o outro 5 elementos negativos. Assim, quando o Robert escolhe 2 números desse conjunto, ele vai escolher 2, ó. Certo? E efetua a multiplicação desses 2 números, sabe-se que o número final terá valor negativo. Diante disso, é possível afirmar que Robert terá, ao todo, X possibilidades de obtenção desse resultado negativo. Assim, ele quer o valor de X. O valor de X é igual a Elias. Pelo amor de Deus, como é que faz essa questão, hein? Então vamos lá, ó. Seguinte, como resolver nessa questão? Vamos imaginar que eu tenha no conjunto A os números menos 5, menos 4, menos 3, menos 2
e menos 1. Tá? E eu tenho aqui um conjunto B. E aí esse conjunto B vão ser os positivos. 1, 3, 5, 7 e 9, por exemplo. Ele não falou que precisava ser simétricos, né? Então, o que eu preciso? Ele está dizendo que dois números, quando multiplicados, dá um número que é negativo. Então, eu preciso ter um número positivo com um número negativo. Certo? Essa é a ideia. Beleza? Agora, vamos lá. Eu tenho quantas possibilidades de números positivos aqui? 5. Eu tenho quantas possibilidades de número negativo aqui? 5. Isso vai me dar um total de quanto quando eu fizer a multiplicação? 25 possibilidades. Elias, mas não teria a possibilidade de ser... Quando eu fizer, tem que dar negativo, né, Elias? Isso mesmo. Então, se tem que dar negativo, não poderia ser negativo com positivo, não? Pode. E também vai dar 25. Mas perceba um detalhe. Se eu pegar o menos 5, vamos pegar o positivo primeiro, né? Vamos colocar aqui, menos 5 vezes menos 2. Tá? E depois, que seria esse cara negativo, eu vou pegar o 3, né? O 2 nem está aqui. Vezes o 3, na verdade. Mais 3, né? Isso aqui vai dar quanto? Menos 15, tá? Só que perceba que se eu pego o 3, que é o positivo primeiro, e multiplico agora pelo negativo, o resultado vai dar o mesmo, menos 15. Então, não vai alterar em nada. Então, duas dessas, na verdade, só uma serve. Beleza? Por isso que realmente a resposta vai ser 25. Ó, resposta aí, 25. Tranquilo? Questãozinha bacana para treinar o raciocínio lógico aí de vocês. Então, na verdade, nosso, né? Porque também, obviamente, resolva essas questões para poder trabalhar com vocês de forma adequada. Ok? Vamos lá para a próximo tópico, né? Gente, o segundo tópico da aula de hoje que eu preparei para vocês é o conceito de combinações. Então, nós vamos falar sobre as combinações simples, tá? Opa, Elias. Combinações simples. Muita gente confunde isso daqui com o conceito de arranjo, né? Como assim? É o seguinte. Também é um agrupamento. Então, vamos lá. É um tipo de agrupamento em que... Aí vamos nós, ó. Primeira coisa. Nesse caso, os elementos devem ser distintos. Então, você já tem que os elementos são distintos. E a segunda coisa é que, nesse caso, a ordem dos elementos não importa. Tá? Elias, o arranjo, você falou que poderia resolver sem a fórmula, mas tinha uma fórmula. Na combinação, também podemos resolver sem a fórmula? Primeira pergunta. Podemos. Segunda coisa, além da solução sem a fórmula, eu posso também usar a fórmula? Também pode. Então, qual seria a fórmula para a combinação de NPAP? Seria N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. N e P são naturais, né?
e o N tem que ser um número maior ou igual a P, ok? Então, nós vamos ter essa fórmulazinha especificamente aqui, ó. Ok? Então, gente, seguinte. Vou me basear, obviamente, na solução sem a fórmula. Aliás, eu quero usar a fórmula, não tem problema. Eu vou resolver também usando a nossa fórmulazinha que foi colocada aqui. Eu sempre aconselho memorizar, tá, gente, a fórmula, porque você não sabe a cabeça de quem está elaborando. Então, ele pode pedir para você jogar lá na fórmula e a resposta está no formato que apareceu aí para vocês, né? E aí o aluno acaba perdendo a questão, demorando mais, porque vai ter que calcular de um por um. As alternativas é mais complicado, tá? Agora, Elias, assim como no arranjo, tem como gerar uma situação, um problema para a gente compreender a ideia? Tem. E é o que a gente vai fazer agora. Ó, imagina aqui a Joana. Vou colocar aqui o nome dela para eu não esquecer. Joana. A professora Joana, ela resolve, tá, fazer uma Olimpíada. Mesmo esqueminha lá do arranjo. E escolhe, aliás, os alunos que vão fazer são apenas 4. A, B, C e D. Tá? Apenas 4. Só que ela vai distribuir também 2 medalhas. Então, 2 medalhas. Mas para estimular seus alunos, a professora Joana, ela vai dar para o primeiro colocado a medalha de ouro. E ela vai dar para o segundo colocado também ouro. Olha que legal. A professora Joana é gente boa, né? Vai dar ouro para os dois. Então veja que aqui eu tenho a seguinte situação. Se o menino for segundo, ele não vai dizer que foi segundo, ele vai dizer que foi medalha de ouro. Então, tanto faz ele ganhar primeiro como segundo, vai ser ouro. Isso quer dizer que a ordem desses elementos ela já não importa, né? Consequentemente. Beleza? Isso é importante para você ter essa dimensão. Agora vamos lá. Mesmo esqueminha que eu fiz lá no arranjo. O primeiro é ouro, o segundo colocado também vai ser ouro, nesse caso, né? Lá era prata. Então, o primeiro é ouro, o segundo é ouro. Então, A e B são ouro. A e C são ouro. A e D são ouro. Gente, percebe uma coisa? Que os elementos novamente são distintos. Por que eles são distintos? Simplesmente pelo fato, né, de que se o A já foi em primeiro lugar, ele não pode ser segundo. Basicamente isso. Agora vamos para B, começando por B. B ouro e A ouro. Já eu falo essa questão da ordem, tá? B e C, B e D. Ok? Agora C sendo ouro. Primeiro colocado, né? C ouro e A ouro. C ouro, B ouro. C ouro, D ouro. E agora, começando por D. D e A, D e B, D e C. Eu vou riscar o que não vai servir. Mas antes, uma observação. AB e BA é a mesma coisa. Concorda comigo? Por que que é a mesma coisa? Porque os dois, o A é ouro na primeira situação, né? O A é ouro. Na segunda ele também é ouro, porque o segundo colocado é ouro. Ou seja, eu não preciso de 2 repetições. Uma situação só basta. Então o que é que eu vou fazer? Ó? A e B, B e A é a mesma coisa. Eu vou eliminar uma. A e C, C e A, a mesma coisa. Elimina outra. Só uma, né? A e D, D e A. Mesma coisa. Fica só uma. B e C, C e B. Mesma coisa. B e D, D e B. Mesma coisa. C e D, D e C. Mesma coisa. Beleza? Então, das 12 que nós tínhamos no arranjo, vamos ficar apenas com 6. E Elias, mostra essas 6 aí para fixar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, beleza. Entendi o conceito.
Agora, como é que eu calcularia isso? Certo? Sem precisar fazer a árvore, porque às vezes pode ser mais alunos, né? Você vai fazer uma combinação de 4 alunos para escolher 2. Sem a fórmula, você vai colocar 2 traços, certo? Só que aí o que vai acontecer? Para a primeira situação, vou colocar em cima. Eu vou ter 4 possibilidades. Lembra que os elementos são distintos? Para a segunda eu tenho 3. Porque se eu tiver usado o A, eu já não posso mais usar, né? Aí sobram 3. Como são 2 traços, eu aconselho você dividir pelo fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Consequentemente, nós teremos 12 dividido por 2, que vai dar 6. Elias, vamos supor que eu queira fazer usando a combinação. N fatorial, P fatorial, a fórmula, né, que eu digo. Então, eu vou fazer a combinação de 4 para 2, e aí eu coloco o N sendo 4 e o P sendo 2. Então, N é 4, P é 2. Então, nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse primeiro 2 é 2, né? 2 fatorial é 2. E aí você vai perceber que vai dar certinho, ó. Eu elimino 2 fatorial com 2 fatorial. 12 dividido por 2 dá 6, porque 4 vezes 3 é 12. Uma combinação de 4 vai dar 6. Gente, bem tranquilo. Você tem que interpretar a questão. Se não houver interpretação, aí realmente já fica um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque a interpretação é fundamental para saber se você utiliza arranjo, combinação, permutação, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Vamos pegar mais um exemplo aqui com relação à combinação, para você entender o conceito, ok? Vamos lá. Vamos pegar a seguinte ideia. Você tem um hospital, vou colocar aqui como exemplo 2, tá? Você tem um hospital e esse hospital ele tem um quadro de aí, médicos e enfermeiros. Tá? Um quadro de 6 médicos e 3 enfermeiros num determinado plantão. O que acontece? Eu quero saber, preste atenção na pergunta, o comando da questão. Quantas equipes com 3 médicos e 2 enfermeiros. Opa, errei feio aí, né? Enfermeiros. Podemos formar. Gente, aí é o seguinte, como é que nós vamos proceder aqui? Eu tenho que ter na equipe 3 médicos, preste atenção porque é questão batida em prova, tá? Isso aqui. Então, você tem 3 médicos e 2 enfermeiros. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar os tracinhos, ó. 1, 2, 3. Médico, médico e médico. E aqui, 2 enfermeiros. São os que eu vou escolher, né, para a equipe, tá? Aí nós vamos pensar no seguinte. Para os médicos, eu tenho 6, mas tenho que escolher 3. Vamos supor que esses médicos sejam A, B, C, D, E e F. Certo? Se eu tenho uma equipe, o médico A com o médico B com o médico C, se eu trocá-los de posição na equipe, não fica a mesma coisa? Por quê? Porque a equipe é a mesma. Então, quando eu troco pessoas, a ordem não importa. E os elementos são distintos. Logo, eu vou ter uma combinação.
Beleza? De forma bem clara aí e objetiva. Agora vamos lá. Elias, beleza. Aqui eu tenho o grupo de médicos, tá? Deixa eu colocar bem aqui. E o grupo de médicos. Elias, sem usar a fórmula, como é que eu faria? Para o primeiro médico, eu tenho 6 possibilidades. Aí vamos supor que eu escolhi o B. Morreu, né? Sobram 5. Vamos supor que eu escolhi o E. Agora sobram 4. Mas lembra que na combinação você tem que dividir. Elias, eu vou dividir por quem, cara? Você vai dividir pelo fatorial de 3. 3, 2, 1. Por que eu aconselho deixar, mesmo sendo um fatorial de 3, 6, sendo 6, né? É 6. Por que eu coloco 3, 2, 1? Nesse caso, nem tanto. Mas em casos como 4 fatorial, 5 fatorial, fica mais fácil de cancelar. 3 vezes 2, 6. Cancela. No caso dos enfermeiros, vamos supor que esses enfermeiros sejam G e H. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Para o primeiro enfermeiro, aliás, G, H e I, né? Porque são 3, desculpa. São 3. Então, esquece isso aqui. Vou colocar assim, certo? Para o primeiro, eu vou ter 3 possibilidades. G, H ou I. Se o primeiro escolhido for H, sobram 2. Mas veja que eu só tenho 2 traços. Então, vou dividir por 2 vezes 1. Seria o 2 fatorial. E aqui eu teria os enfermeiros. Esse resultado... Esses dois resultados aqui, ó. Esse eu multiplico por esse. Só que aqui o que é que vai acontecer? Você já percebe que 2 cancela com 2. Esse 1 não precisa colocar nem esse também, porque está embaixo. Denominador. Né? Então, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar 5 vezes 4. Esse aqui 1 também vai embora, né? 20. 20 vezes 3, 60. Tá? Então você tem 60 equipes, né, que podem ser formadas dentro dessa configuração. Agora vamos fazer o seguinte, ó. No terceiro modelo aqui de exemplo, né, que eu estou trabalhando com vocês com relação à combinatória, combinação, mais precisamente, vamos imaginar a seguinte ideia. Terceiro modelo. Vamos supor, vou fazer 2 exemplos para você compreender de vez como calcular a combinação sem a fórmula, tá? Vamos imaginar que eu queira calcular a combinação de 8 para 4. É como se eu tivesse 8 alunos para 4 medalhas de ouro, por exemplo. Então, como é que você faria, Elias? Eu colocaria 4 traços, certo? Ó. Utilizaria em cima o conceito de arranjo, que seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Sempre começando por essa quantidade e reduzindo de 1 em 1. Como são 4 traços, basta você dividir pelo fatorial de 4. Certo? Ó, 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí você resolve o seu problema. Agora veja. Olha como fica mais fácil. 3 vezes 2, 6 eu cancelo. 8 dividido por 4, 2. Então, vou multiplicar 2 por 5, que dá 10. 10 vezes 7, que vai dar 70. Viu como é simples? Ó? Não tem dificuldade, né? É tranquila a ideia. Agora, Elias, vamos lá. Outra para a gente pegar a ideia. Vamos supor que eu queira determinar a combinação de 10 para escolher 5, por exemplo. Né? Como é que eu faço? 5 traços, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pensa.
São 10 alunos disputando 5 medalhas de ouro. Basicamente isso. Então vamos lá. Começa pelo máximo, né, que é 10. Então, 10 diminui de 1 em 1. 9, 8, 7, 6. E aqui você vai dividir pelo fatorial de 5. Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, 2, vezes 1. Só isso. Sem precisar usar a fórmula. Agora é bom memorizar a fórmula, como eu já disse, né? Então vamos lá. 3 vezes 2, 6. 8 dividido por 4, 2. 10 dividido por 5, 2. Gente, tem que aprender a simplificar. Tá? Não tem para onde correr. Simplificar é importante para várias e várias questões relacionadas à matemática. Então você vai multiplicar 9 vezes 7 vezes 2 vezes 2. E aí você obtém 252. Ok, olha como a questão era tranquila, né? De se analisar sem a utilização da fórmula. Mas ali é só para fechar mesmo, faz um aí com a fórmula. Que eu gosto da fórmula. Combinação de 12, escolhe 3, por exemplo. Como é que eu faria com a fórmula? OBS, combinação de N PAP vai ser N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, certo? Então vamos lá. O N é 12, o P é 3. Você substitui. 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial. Fazer passo a passo aqui. 12 fatorial, 3 fatorial, 12 menos 3, 9. Certo? Vou reduzir o 12 até o 9. E 3 fatorial é 6. Então, 12, 11, 10, 9 fatorial, né? Então, eu elimino aqui, né? Ó, 9 fatorial com 9 fatorial, elimino. 12 dividido por 6 fica 2. E aí eu vou fazer 2 vezes 11 vezes 10. Simples assim. Vai dar 220. Tá? Vai dar exatamente 220. Gente, de novo, é obrigado a usar a fórmula? Não, pode resolver sem a fórmula. Eu sou obrigado a resolver sem a fórmula? Não, se você quiser, você pode usar a fórmula da combinação e vai resolver o problema do mesmo jeito. Eu não gosto de usar fórmula por um motivo. É um motivo básico, né? Eu acho que sai mais rápido sem a utilização da fórmula. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha? Vamos resolver uma questãozinha agora de concurso? Vamos lá. Então, gente, a questão 4 fala o seguinte, ó. Uma empresa tem 20 funcionários, dos quais 12 são desenvolvedores e 8 são designers. Então, veja. Olha a ideia. Total de 20 funcionários, 12, ó, são desenvolvedores e 8 são designers. A empresa quer formar uma equipe de projeto com 3 desenvolvedores e 2 designers. De quantas maneiras diferentes essa equipe pode ser formada? Então veja, parece com a dos médicos, né, que a gente fez. Olha aí, cantei a pedra, viu? Então é o seguinte. Como que a gente resolve uma questão como essa? Então você vai colocar, deixa eu fazer aqui, né? Desenvolvedores são 12. Aqui não tem nem como, porque designer também tem essa inicial, né? Aí complica. Vamos colocar assim, ó.
desenvolvedores. 12. Designers, 8. Ok? E você quer escolher 3 desenvolvedores, então. 1, 2, 3. E 2 designers. Então, aqui eu vou ter, certo, gente? Ó, só para constar. Os desenvolvedores. E aqui eu vou ter os designers, tá? Seguinte. Para o primeiro desenvolvedor, eu tenho 12 possibilidades. Para o segundo, 11. Vai tirando de 1 em 1, né? Para o terceiro, 10. Esse resultado aqui, você tem que dividir pelo fatorial de 3, porque são 3 traços. Como se fossem 12 alunos para 3 medalhas de ouro, lembra? Essa é a ideia. Vezes designers. O primeiro, 8, porque são 8 designers, ó. E o segundo, 7. Dividindo por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Tá? Então, vamos lá. Eu vou eliminar aqui. 12 dividido por 3, gente, vai dar 4, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 dá 4. E esse 1 não servem para nada aqui. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 11, vezes 10, vezes 4, vezes 7. Verifica aí para mim quanto é que vai dar essa resposta. Então, vamos lá. Eu sempre aconselho multiplicar por 2 e por 10 por último. Então, 11 vezes 4, 44, vezes 7, 308. Agora dobra. Né? Vezes 2, 616. Vezes 10, 6.160. E eu tenho que ver qual alternativa aí é a correta. Beleza? Então, vamos lá. Mais de 6.000, né? Então, mais de 6.000 é a resposta correta, beleza? Então, olha aí, gente. Questão também tranquila. Tinha já trabalhado com vocês com um exemplo, que era dos médicos e enfermeiros, e segue a mesma lógica, tá? Sem problema algum, agora você é capaz de resolver na sua prova. Vamos nós. Questão de número 5. Entre os N alunos de um grupo, uma dupla foi escolhida para apresentar um trabalho. Certo? Então vamos lá, vamos marcar o que é importante, né, para isso daqui. Seguinte. Você tem aí N alunos para formar uma dupla. Vamos supor que esses alunos, certo, são A e B. A dupla AB e BA é a mesma coisa. Alunos A e aluno B, né? Então é uma combinação, porque os elementos são distintos, tá? E, consequentemente, a ordem ela não importa. Então, Alias, como é que eu vou fazer? A combinação de N2A2, porque é uma dupla, né? E o total de alunos é N, tem que ser igual a 36. Beleza? Tem que ser igual a 36. Alias, show. Entendi. Mas aí vem um outro problema. Como que eu calculo a combinação de N2A2? Vamos lá. N alunos para 2 medalhas de ouro. 2 medalhas de ouro. Tá? Então aqui. Primeiro aluno, N possibilidades, né? Porque é o total. Se eu tirar 1, fica o quê? N menos 1. Tem que lembrar do parêntese, né? A multiplicação. Como é uma combinação, eu divido por 2 fatorial. 2 vezes 1. Vamos fazer aqui a distributiva, gente, ó. Vamos distribuir a multiplicação. Tá? Se quiser. Se não quiser, você pode fazer o seguinte. Você deixa na forma de multiplicação para ver o que é que dá lá na frente, né? Ó, sobre 2, tá? Só que esse resultado aqui
ele é o resultado dessa combinação. Ou seja, eu posso substituir isso daqui pela fração. Assim, n vezes n menos 1 sobre 2 é igual a 36. Logo, n vezes n menos 1 é igual a 72, certo? O que acontece? N e n menos 1, n e n menos 1 são números consecutivos. Tipo 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7. Logo, o que nós podemos, né, observar? É que eu posso pegar o 72 e transformar numa multiplicação de dois números consecutivos. Elias, como é que seria isso? N vezes n menos 1 é igual a 72. Então, eu posso dizer que n vezes n menos 1 é 9 vezes 8. Para não precisar usar a fórmula de Bhaskara, né? 9 vezes 8 vai dar 72. Agora, veja. N, ele é o maior. E n menos 1 é o menor. Logo, eu posso afirmar que o meu n, ele será quem? 9. E o meu n menos 1 será 8. Se o n menos 1 for 8, o n é 9 também. Então, eu chego à conclusão, gente, ó. Logo, n será igual a 9, tá? Tem essa alternativa, a alternativa D, beleza? Alternativa D. Gente, ele pede justamente, né, o n, ó. Podemos afirmar que n é igual a 9, tá? Gente, chegamos ao final do nosso terceiro dia aí de minicurso, como estava previsto. Espero de coração que você tenha compreendido, tá? Os assuntos da primeira aula, da segunda aula e da terceira aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vimos operações básicas na primeira aula, combinatória na segunda e na terceira. Na segunda aula, princípio fundamental da contagem. Na terceira aula, arranjos e combinações. Não fiz somente exercício, fui além, dei teoria também e fizemos mais exercício até do que o previsto, porque modelei alguns exemplos que pudessem chegar de forma clara até você. Ok? Gente, conta com o Tiradentes Online para você ser aprovado aí no concurso dos sonhos. Então, eu aguardo você nos cursos relacionados ao concurso para os Correios que vierem a ser desenvolvidos aqui por nossa equipe. Valeu? Um grande abraço. Aguardo você aí no Tiradentes Online. Eu quero ver o seu banner digital com o nome aprovado. Valeu, um grande abraço. Fala galera, eu espero que você tenha gostado da aula do nosso professor. Lembrando que no nosso grupo de WhatsApp você vai receber diversos bônus exclusivos, tá? E ao final aqui eu vou deixar para você o link do grupo de WhatsApp. Aliás, na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo de WhatsApp. Mas eu quero te lembrar que nós temos um projeto Correios do Zero à Aprovação. Esse projeto, ele tem por objetivo te entregar estratégias para que você saia do absoluto zero e conquiste uma vaga no maior concurso do ano, concurso dos Correios. Lembrando que foi anunciado, serão aproximadamente 3.200 vagas. Além disso, temos a possibilidade de esse número de vagas ser ampliado, tendo em vista o programa de desligamento voluntário PDV. Com isso, vários servidores do próprio órgão podem se desligar voluntariamente. Obviamente tem alguns benefícios e com isso temos mais vagas. Quero lembrar também que nós temos um cronograma, tá? Nós temos um cronograma que
nesse mês, nós teremos a contratação da banca, aliás, finalização do planejamento. Em agosto, contratação da banca, edital em setembro e em dezembro nós esperamos que você já esteja trabalhando como servidor público federal. Lembrando, é o último concurso de nível médio. Na verdade, esse concurso é de nível médio, tá? As disciplinas português, informática e matemática, salário chega até R$ 4.500 e a previsão é para setembro, tá? E se você quer garantir, de fato, uma vaga nesse concurso, você precisa acompanhar nossa aula Correios, como começar do zero e ser aprovado. Nessa aula, você vai receber estratégias, um planejamento, para que você, de fato, consiga ser aprovado nesse concurso. Além disso, você vai receber um plano de estudos totalmente eficiente e adaptável à sua rotina. É gratuito, tá? E para quem estiver no nosso evento, no dia 17 às 18 horas, quarta-feira, vai concorrer também a um curso completo dos Correios. Professor, para participar, como é que eu faço? É bem simples, ó. QR Code na tela, pega o celular, aponta para o QR Code e participa do nosso grupo de WhatsApp. Abraço! Lembrando, tá? Acompanhe as nossas aulas gratuitas no YouTube e lá no grupo nós temos uma programação. Abraço! Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação.